bolo de cenoura pro filho. Eu falei, agora, o que eu faço? Muitas pessoas não sabem o que é baunilha. Eu tô com trauma, eu não quero. Oi, gente, sejam muito bem-vindos de volta ao Carolinando em mais um episódio do Profissão Confeitaria, onde hoje a gente vai conversar com o Lucas Bispo, que é o chefe responsável aqui pelo Bauni Café. Primeiro, vamos conhecer um pouquinho da história dele. Lucas, me conta um pouquinho, como que você caiu no mundo da confeitaria? Eu comecei fazendo gastronomia em 2018 e eu sempre soube que eu seria confeiteiro. Eu tinha uma preceita de que era, eu nunca vou pisar no restaurante. Só que a vida, ela prega muitas peças, né? Então, a gente vai parar no restaurante querendo ou não. Em 2020, um pouco antes da pandemia, eu entrei no meu primeiro restaurante a trabalho. Já foi no setor de confeitaria. E eu já era responsável por toda a praça, eu nunca nem tinha trabalhado no restaurante, falei, meu Deus, que loucura. E ainda era um restaurante vegano. E aí eu tive que não só aprender tudo, né, do zero, do entender do restaurante, como aprender tudo em como adaptar para uma cozinha vegetal. Então assim, foi um lugar que eu tive que me desafiar muito. Sim. Porque a confeitaria por si só é uma área que exige muita habilidade técnica, Total. né? E a confeitaria vegana exige ainda mais, porque você não tem os principais componentes, ovos, leite, manteiga, então é um pouco mais complexo. E ali eu já sabia que eu ia fazer o que eu queria, então eu comecei a estudar um pouco mais. Eu me formei em 2019 em gastronomia, em 2020, mesmo durante a pandemia, eu engatei a minha pós, que foi onde eu me especializei realmente em confeitaria e panificação. Legal. 6 anos já nessa de confeitaria. Caramba. Bastante tempo. Parece que foi rápido, porque quando você pensa, você fala, meu Deus. Passa muito rápido, Sim. né? Você começou a fazer gastronomia, você já sabia que você ia pra confeitaria, mas você sabe de onde esse desejo surgiu em você? Sim, desde que eu era pequeno, eu era fissurado em bolo de cenoura. Tipo, sou até hoje, né? Sou muito chato com bolo de cenoura. É. Quando eu era pequeno, eu lembro de uma vez que minha mãe... Eu pedi pra ela fazer, eu devia ter uns 11 anos, e ela não quis fazer o bolo de cenoura. Pegou o bolo de cenoura pro filho. Eu falei, tá, mas eu posso fazer? Ela falou, pode. E aí eu fiz, e deu certo. Aí eu fiquei tipo, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu fiquei tipo, semanas fazendo bolo de cenoura toda semana. Mas aí eu, não posso ser cozinheiro, não posso ser cozinheiro. Aí eu saí do ensino médio e falei, e agora, o que eu vou fazer? Aí você falou, bom, vou fazer gastronomia de primeira ou não? Não foi. O que aconteceu na sua cabeça? Fiquei estudando pro vestibular. Primeiro eu queria fazer design de interiores, porque eu era viciado em Irmãos à Obra. Mas, meu, uma coisa muito engraçada que eu noto com todo mundo que eu converso da nossa área, que é o seguinte, todo mundo tem uma ligaçãozinha ou com design de interiores, ou com arquitetura, ou com design, ou com alguma coisa artística. Exatamente. Tá muito ligado, né? Muito. Eu pensei no design de interiores porque eu fazia muitos projetos de design. E eu falei, vou partir para essa área que talvez vai me dar um pouco melhor. Eu cheguei a fazer um semestre de design de interiores. Caramba! E foi quando eu passei na faculdade, na Federal, e eu falei, não, pera, vou largar porque é a minha chance de virar cozinheiro. Sim. Virei cozinheiro. O processo foram o quê? 3 anos em negação falando, eu não vou, eu não quero. E aí eu consegui. Aí quando eu consegui, eu falei, beleza. Fui estudar gastronomia. Foram 2 anos ótimos que passam muito rápido. E aí eu sentia que eu não tinha visto ainda tudo que eu queria de confeitaria, né? Porque eu sabia que confeitaria e panificação estavam juntos, mas eu não gostava de ser padeiro. E aí eu fui estudar confeitaria e dentro da confeitaria eu conheci o chefe da produção da Padoca do Mani. Ele era da minha sala. Depois de um tempo da gente estudando juntos, apareceu uma oportunidade na Padoca do Mani. Legal. Só que a oportunidade foi exatamente para o setor de padaria. E eu falei, será? Eu que sempre quis ser confeiteiro, vou parar agora para virar padeiro? Falei, todo conhecimento é válido. Fiquei na Padoca durante 2 anos. Aprendeu bastante, hein? Muito. E aí, mas depois desse tempo eu falei, eu acho que eu preciso voltar a focar no que é meu objetivo, que é a confeitaria. Sim. Me surgiu uma oportunidade na Trattoria Tevai. Na época tava para abrir o restaurante ainda, e aí eles me fizeram a proposta para eu ser confeiteiro. Eu, de novo, vamos voltar, eu não queria ir para um restaurante. Tá? Fiquei no Evai um tempo. Do Evai eu fui ser confeiteiro no Mapu Baus. Do Mapu eu fui pro Aiô. Do Aiô... É que é ali, né? O Mapu e o Aiô. Do Aiô eu falei, acho que eu não quero mais ser cozinheiro de restaurante. Foi aquele momento da vida que a gente para e fala, e agora, o que eu faço? Recalculou a rota? Sim, recalculei a rota e eu falei, quer saber?
eu acho que eu vou dar uma pausa na cozinha. Porque eu estou há 7 anos estudando para ser cozinheiro, né, confeiteiro. E, obviamente, eu era cliente da Bounty, eu comprava baunilhas da Bounty. Eu fui convidado para participar de um evento, né, para explicar sobre baunilha. E aí, nesse evento, eu conheci o Luiz, fizemos 5 dias de evento. Ele falou, Lucas, preciso trabalhar com você, fica aqui. Eu falei, vamos. E aí, eu estava o quê? Afastado da cozinha, mas não diretamente da cozinha, né, porque a baunilha estava ali. A gente achou esse local, né? Porque falamos, precisamos mudar o escritório, precisamos de um lugar maior para armazenar baunilha. Tá. Então aqui não foi um local pensado primeiro para ser o café. Não foi. Veio de um outro propósito. Foi de um outro propósito. Fizemos o escritório, montamos bonitinho, aí o Luiz, isso, outubro do ano passado. O Luiz falou, Lucas, vamos abrir o café? Eu falei, não. Eu tô com trauma, eu não quero. Não, vamos! Porque se for pra fazer, a gente tem que fazer algo muito bem feito, bem estruturado, bem planejado. Até porque é a baunilha, e ela que tem que ser a estrela. E ela já é a rainha, né? Entendeu? Desde o começo do ano eu tô 100% dedicado no projeto, então, desde as ideias todas do design do café, das propostas, Legal. da decoração, do uniforme, tudo eu pensei estrategicamente para que casasse com a marca da Bounty. Tá. Apesar de a gente estar tentando separar o Bounty Café da Bounty, elas são interligadas. O nome é o mesmo, o produto é o mesmo, só que a proposta é diferente. Então a gente tinha que ter toda essa mensagem que casasse entre si, né? Sim. Nasceu a ideia do Bounty Café, que é um local onde as pessoas podem experimentar vários produtos com baunilha no cardápio inteiro, levar baunilha para casa em suas diversas formas e também conhecer o uso da baunilha além da confeitaria. Show. Óbvio que nossos focos são a sobremesa, com certeza. Mas a gente tenta trazer outras propostas que as pessoas ainda não têm o costume De visualizar a baunilha. Exatamente. Então é um propósito esse. Com né? certeza. Além de democratizar o uso da baunilha. A baunilha é o segundo ingrediente mais caro do mundo. Sim. Então a gente está tentando tornar ela muito mais acessível do que ela é. Desde o uso do extrato ao invés da essência, com o extrato que tem um preço 3 vezes menor do que o mercado, até da própria fava. Para um ingrediente ser bom, ser conhecido e para que as pessoas possam também explorar ele melhor, ele precisa ser acessível. Precisa. Então eu acho que a questão, o fato de vocês pegarem e abrirem aqui um café focado na baunilha, como eu falei, até no outro vídeo, quem viu sabe, o valor que vocês estão vendendo os produtos, aqui eu falo não só o preço, o valor agregado, mas o que vocês estão vendendo. Muitas pessoas não sabem o que é baunilha. Não é culpa de ninguém, gente. É o mercado, a baunilha sempre foi um produto muito caro pra gente, principalmente aqui no Brasil, por mais que a gente tenha aqui baunilhas maravilhosas, mas muito é utilizado o quê? A essência. Sim. Então as pessoas acham que sabem e não sabem. Aqui vocês dão essa oportunidade acessível das pessoas provarem um produto com baunilha, entender a diferença e ver a diferença. E que a pintinha não é sujeira, viu, gente? Não é sujeira, muito pelo contrário. As pintinhas, o que a gente chama de caviar da baunilha, é exatamente o que traz a principal característica, né? De que mostra Que que é aquele baunilha. produto tem baunilha de verdade, Sim. né? E quem não sabe como utilizar, vem no café, experimenta, entende o que é uma baunilha de verdade. Até porque se você entrar aqui, qual que é o primeiro cheiro que você sente? Eu estava chegando, eu não estava achando café. Aí eu, chegando assim, comecei a sentir um cheiro de baunilha. Aí eu fui, você sabe igual em desenho, que fica aquela fumacinha, você vai seguindo? Sim. É um perfume, é um aroma que é único. Eu achei muito legal porque vocês pensam utilizando vários tipos de baunilha de locais diferentes e aplicam de maneiras diferentes, pensadas exclusivamente para aquele produto. Sim. Para quem não sabe, baunilha tem diferença uma da outra? Diferença em tamanho, em peso, em terroir, em espécie. Então, por exemplo, muitas das pessoas falam, porque o Brasil produz baunilha, mas não é acessível por N motivos. O principal motivo da baunilha não ser tão acessível no Brasil, a espécie que é mais cultivada, que as pessoas conhecem, que é a pompona, a famigerada baunilha do Cerrado, ela é uma espécie que demanda um cuidado um pouco maior. E elas são favas que elas não são tão comerciais porque elas são muito grandes. Então as pessoas estranham um pouco o tamanho ou acham que não é uma baunilha, porque ela se difere por conta das espécies. E eu não sei se vocês sabem, a baunilha, ela vem de uma orquídea, que é uma orquídea trepadeira. Então assim, dentro do cerrado, elas vão
ela mesma vai se espalhando para construir. Só que a baunilha demanda de muitos cuidados. Por exemplo, para você conseguir uma fava, precisa ser feita uma polinização manual. Você vai ter 24 horas só quando a flor abre para conseguir fazer essa polinização. É muito rápido e é um processo que demora para a planta, desde o plantio até ela dar a primeira flor, de 2 a 3 anos. Fora que tem todo o processo de cura. De cura, de fermentação, de secagem, esterilização. Então, do plantio até o produto final da fava são quase 5 anos. É muito tempo. Então, assim, o Brasil está trabalhando para que haja uma produção exclusiva nossa, né? Dentro do território nacional, para que consiga atingir o mercado. E essa é a ideia. Mas enquanto isso não acontece, a gente trabalha com parceiros de outros países diretamente esse contato com o produtor faz com que a gente traga a baunilha num preço muito mais acessível. Legal. Então, quando você abre a sua baunilha, vem um cheiro, o primeiro aroma. Qual que é? Depende da espécie. Uma baunilha do Equador, ela vai ter um aroma muito mais floral, enquanto uma baunilha da Tanzânia vai ter um aroma muito mais amendoado de cacau. E eu sei que essa pergunta é um pouquinho assim, mas você responde do seu coração. Tampo o ouvido de todas as outras baunilhas. Mas você tem uma favorita? Se sim, por quê? Eu tenho. Eu gosto muito da baunilha da Tanzânia, que é da espécie planifolia. Tem essas notas de cacau, de amêndoas, de chocolate, então o aroma dela é bizarro. Principalmente por eu ser confeiteiro, ela casa bastante com todas as propostas. Aqui no Brasil, o que a gente encontra mais fácil nos mercados, mercearias, afins, é a de Madagascar, não? Isso. Por quê? A baunilha de Madagascar, hoje, ela é a mais produzida do mundo. Tá. A verdade é que a baunilha não é de Madagascar, ela não é originária de lá. Ela é originária do México. Então eles tiraram a orquídea do México, foi levada para a África para ser cultivada lá. Mas exatamente por a baunilha de Madagascar ser a mais famosa, a gente optou por não trabalhar com ela, para popularizar as diversas espécies e as outras possibilidades do mercado. Sim, é aquela coisa, a concorrência ela é boa, né? Ter opções é bom, Sim, tanto com para quem certeza. vende quanto para quem compra. Então tem que ter, né, essas variedades. Tem alguma meta que você tem, assim, que você pode falar pra gente? Na sua carreira? Olha, no eu acho geral. que eu atingi agora uma das metas da minha carreira que eu pensei sinceramente que ia demorar muitos anos, que era ser responsável pela criação de um cardápio, algo que eu acredite, acima de tudo, né? Nós confeiteiros, de uns tempos pra cá, passamos a ser muito industrializados, né? Industrializados, sim. Industrializados é a palavra correta. Não é uma crítica ao leite condensado, jamais. Eu amo brigadeiro, mas... Não é uma crítica àquele produto específico de avelã com... E o outro que é feito com leite, não Não, é. também não é. Tá? Bati muito na tecla de que eu não posso perder a minha essência nesse caminho. E é muito importante, porque no meio do caminho vai... Aparece. Por exemplo, as propostas aparecem, Aparecem, né? elas E às aparecem. vezes são muito tentadoras, né? Pra você sair Sim. do seu propósito, do que você acredita. Com certeza. Quando a gente trabalha com um público, por exemplo, sob encomenda, onde a gente cuida da nossa confeitaria mais artesanal, a gente vê muito isso, né? É uma demanda crescente que aparece, você tem que ter muita certeza do que você acredita, né? Sim. Pra você não desistir daquilo. Com certeza. Porque o caminho ele vai seguindo pra isso. Então, já aproveitando o ensejo, eu queria saber se você se encaixa, se você se vê como que tipo de confeiteiro. Vamos voltar no tópico, eu não sou um confeiteiro de restaurante, né? Aham. Mas eu adoro sobremesa empratada, eu gosto muito. Inclusive, eu não sei se você já visitou o restaurante do Rodrigo Ribeiro, o Ará. Sim, a gente foi lá, a gente gravou lá, a gente entrevistou ele, que maravilha. Ele foi meu professor. Mentira! Sério, ele foi meu professor, ele é um querido. Tive inclusive sobremesas empratadas com ele, né? Show! O Ará tá no top lugar de São Paulo hoje que tem as melhores sobremesas. Referência total, né? Com certeza, eu gosto muito, mas eu acho que eu não consigo me enquadrar como um sobremeseiro, como ele diz, né? Mas eu gosto bastante de um termo que se chama confisseur. Confisseur é basicamente um confeiteiro de, entre aspas, café da manhã, que é muito mais focado em muffins, em bolos, em biscoitos, em compotas. É bem uma coisa meio base de cozinha de vó. Sei. Eu gosto bastante disso, focado com ingredientes que fazem sentido pra mim. E eu acho que fica bem claro no seu cardápio. Isso não é desmerecer, vocês têm que entender. Que A memória é difícil. afetiva, ela pesa. Ela pesa, a memória afetiva pesa. E quando você vai comer, por exemplo, eu fui comer o roll, eu amei a massa.
Mas ele me trouxe muito essa questão dessa memória afetiva mesmo, sabe? Sim. Tipo, de trazer aquele cheirinho de casa de vó, tudo muito bem feito. Então, assim, acho que essa vertente realmente te descreve, assim, muito bem. Com certeza. A gente vai em todo lugar agora, tudo é entremer. Ai, não aguento. E é Tudo cada entremer entremer. ruim. Porque se fosse entremer bom... É importante você ter ética com você mesmo, com o cliente e, acima de tudo, você seguir aquilo que você quer. Então, vou te fazer uma pergunta muito polêmica, que não são todos os confeiteiros que querem responder. Mas, de todos os doces que você criou na sua vida inteira, não é fechado ao Brownie Café, Tá. qual que é o seu favorito? Tem um? Tem. Meu bolo de cenoura. Bolo de cenoura dele, gente! É isso. Tem males que vem pra bem. Vem. Tá vem. vendo? Se a mãe dele não tivesse falado, tá bom, meu filho querido, vou fazer o bolo pra você, Não cadê? estaria aqui Cadê? hoje. Gente, eu acho que eu fiquei, sei lá, uns 5 anos mudando a receita. Caramba. Isso antes de eu estudar gastronomia, eu ficava olhando, eu estudava, eu Ia ficava mexendo. vendo vídeo na internet. Aí eu testava uma coisa, testava outra, não gostava, ficava embatomado, ficava ruim. E depois que a gente aprende as técnicas, né, pra mexer é muito mais fácil, né? Sim, Tipo assim, você muito. sabe por que tá dando aquele erro, né? Então... E aí, vai- tipo, hoje as pessoas falam, ai, eu acho tão difícil fazer bolo de cenoura. Eu fico, gente. E parece idiota, mas, tipo, cara, é Não o rolê é. do afetivo, É. eu gosto muito, e porque realmente é muito bom. Eu acredito. Deve ser Muito bom. bom. Você devia colocar aqui. Sim. Seu doce favorito da vida. Não precisa se privar ao seu profissional. Pode ser da sua vida pessoal. Mesmo que seja polêmico pra quem tá vendo, assim. Nossa, agora foi. Isso foi muito específico, cara. Preciso pensar. Ninguém vai te julgar se você falar de um industrializado. Meu doce favorito da vida é paçoca, gibi, a grandona. Sei. Aquela mais grossinha. Uhum. Você come, você já sente a diabetes chegando? Já vem a garganta bem rasgando aqui, ó. Eu tô com vontade de um doce que eu não sei o que é. Vai na paçoca. É a paçoca da grossinha. É a Viu, própria. gente? É mais uma prova de que o profissional e o pessoal não podem se misturar. Que apesar da gente ser confeiteiro, nós somos humanos, tá? Sim. Temos uma causa que defendemos, mas a gente também tem vontades, assim, ó. Sim. Inclusive, nada aqui da Baune é muito doce, o que é muito contraditório, tá? É, verdade. Que eu gostar disso, mas é isso. Mas faz parte. Tem que ter o balanço, né? É isso, senão a diabetes vem. Venham visitar o Baune Café a partir da próxima semana, das 9 às 18, de terça a sábado. Não abrimos no domingo e segunda, as pessoas precisam de folga, precisamos viver. Sim. É isso, estamos aqui esperando vocês com muita baunilha. Muito obrigada, Lucas, pelo seu tempo, Eu que agradeço. pela sua dedicação aqui. Tá tudo incrível, você Bom, sabe. que bom, feliz. E eu espero que... Espero não, vai dar tudo certo, todo sucesso, tudo de bom aqui pra vocês e muito obrigada pela acolhida. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Um beijo, até o próximo vídeo e Tchau, tchau. tchau.